espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Boa noite, amados. Que a graça e a paz de Cristo que esteja em nossos corações. Somos gratos a todos que estão aqui presentes e aos que estão nos visitando. Sintam-se abraçados pela família Koinonia. Mais uma vez, estamos aqui para agradecer a Deus por mais uma semana que se passou, com muito altos e baixos, talvez menos alto, mais alto, menos alto, mas com certeza teve altos e baixos nas nossas vidas. E agradecer a Deus por ter passado por isso e Ele nos ajudou.
com certeza Ele nos ajudou. E com certeza esses altos e baixos das nossas vidas, a gente precisa ter uma certa confiança em Deus para que Ele faça isso acontecer nas nossas vidas. Esses livramentos, porque o mal sempre está nos rodeando, e a gente pedindo a Deus todo dia essas coisas, não vai ser fácil de estar fazendo com que a gente fique preocupado, né? Porque com certeza vai ter um livramento da parte de Deus. O livro de Salmos 40, Davi tem uma oração, ele expressa uma oração de agradecimento e de súplica a Deus, e nos ensina, não deixa de nos ensinar, nos ensina. Eu irei ler apenas 3 versículos, mas peço aos irmãos que quando tiver um tempinho, leia todo o livro de Salmo 40. E é muito interessante para que nós possamos, no nosso dia a dia, ter essa comunhão com Cristo. Salmo 40, versículo 1, 2 e 3. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim. E Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me do poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Aí ele segue. Davi era um homem segundo o coração de Deus, que com certeza tinha uma confiança fora do comum. Fora do comum. Por isso que ele tinha esse título de ser um homem segundo o coração de Deus. E ele nos ensina muito nesse salmo. Se tiverem, mais uma vez eu repito, condições, olhe durante a semana. Cada dia você pode ler um pouquinho. E vocês vão ver o quanto ele é maravilhoso para que a gente tenha essa confiança em Deus, né? Oremos. Deus bendito, Pai misericordioso, estamos aqui, Senhor, mais um dia para te render graça por tudo quanto tu fizeste em nossas vidas. Deus bendito, ser com todos nós que aqui estamos, Pai, aqueles que não conseguiram chegar, que tu possa estar abençoando da mesma forma, Senhor, ao pregador dessa noite, que tu possa dar palavras através do teu Santo Espírito, para que nós possamos estar gravando em nossos corações e vivendo o nosso dia a dia. Ser com cada um de nós, Senhor, para a honra e glória do teu nome, em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, vamos cantar canções ao Senhor. Vamos cantar Reina em Mim. Sobre toda a terra, sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é, vem reinar de novo em mim, reina em mim, com seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor, de
A gente hoje está com pouco instrumento e tem um lado bom nisso, que a gente escuta melhor as vozes, né? Então vamos cantar bem alto para a gente se ouvir bem. Rio de vida. Deus, eu ouço a tua voz chamando por meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que mais quero ter, a tua presença. É o meu maior prazer. Te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei, eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Amém. Vamos terminar esse momento de canções com a música que fala: todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Todo ser que vive, louve ao nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas
as crianças irão para o departamento infantil. Boa noite a todos e a todas. Queria convidar o pastor Roger para fazer uma oração. Amém. O pastor Roger me convidou para terminar uma reflexão que a gente começou, acho que há uns mais de 15 dias atrás. E eu fico muito nervoso, a verdade é essa. Porque eu estou no altar do Senhor, né? Então, toda palavra que eu falar é de muita responsabilidade. Então, eu fico muito preocupado com cada coisa que eu vou dizer, para que sejam palavras do Espírito Santo e não minhas. É de muita responsabilidade. Fico muito nervoso. Quando eu olho para aqui, para vocês aqui, eu percebo que algumas pessoas estavam aqui no dia, né? E outras não. Então, para que a gente contextualize, eu pensei em recomeçar, mas não se preocupem, não vou fazer 2 mensagens, né, para continuar. Eu vou simplesmente usar 5 minutos iniciais para retomar as principais ideias que eu falei da vez passada, para aí sim poder começar de hoje a palavra. Então, vou usar os 5 minutos iniciais para fazer uma revisão, que nem a gente faz na escola, né? A gente revisa para poder começar aí, para contextualizar. Aí serve para quem estava, porque revisa, e para quem não estava, porque se ambienta, né? Então, o nome da nossa conversa, da nossa mensagem é A Felicidade do Discípulo. E ela é baseada nas bem-aventuranças, que eu vou reler, né? Eu não tinha colocado no slide da outra vez, aí Maendra foi que leu aqui, né? Mas ficou todo mundo procurando na sua Bíblia e não fica unívoco, né? Então, para a gente ficar numa única tradução, eu trouxe aqui para a gente ler. Então diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Não sei se vocês percebem, mas sempre tem uma virtude, bem-aventurados os pobres de espírito, aí depois vem uma consequência, ou uma conclusão, porque deles é o reino dos céus. Os que choram, porque serão consolados. E a nossa conversa vai ser dessa forma. Quem são os pobres de espírito e por que deles é o reino dos céus? Quem são os que choram e por que eles serão consolados? O que consolo é esse? Então, a nossa conversa vai ser essa. Explicar quem é a pessoa pobre de espírito e por que dela é o reino dos céus. Quem é a pessoa que chora, o que choro eu estou falando aqui e por que ela será consolada. E assim a gente vai até a última bem-aventurança. Da vez passada, eu cheguei nos que têm fome e sede de justiça. Então falta para a gente ver aqui os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores e os que sofrem perseguição. Então eu falei 4, faltam 4. Então eu vou revisar as 4 primeiras e depois a gente começa a nossa conversa das 4 últimas. Amém? Tranquilo? Então eu conto com o envolvimento de vocês aqui também.
Só para a gente revisar, então, agora esse primeiro momento é revisão, tá? Vamos lá. A palavra bem-aventurado ela é traduzida nas Bíblias, de uma maneira geral, como felicidade. Pode passar, viu? Meu Deus, eu sempre esqueço. Deixa eu, então, explicar uma coisa aqui. A palavra bem-aventurança é traduzida como felicidade, certo? Mas antes de eu falar de que felicidade eu estou falando, eu preciso deixar aqui claro, nessa introdução aqui, que a gente está falando de um reino de Deus que já chegou. E a gente está falando de como é ser participante desse reino. Então, as bem-aventuranças são virtudes dos cidadãos do reino. Quem são as pessoas que complementam esse reino? E não é um reino escatológico, não é um reino do futuro. Eu estou falando de um reino presente. Nós temos uma missão de estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Já é chegado o reino dos céus. E nós somos os cidadãos desse reino. E as virtudes que fazem parte de nós são as que eu vou falar agora, que Jesus falou que são as bem-aventuranças. São virtudes que têm que fazer parte de nós, porque somos cidadãos nesse reino. Ok? Sim, e que felicidade eu estou falando, né? Porque a palavra felicidade, ela pode levar a gente a achar que tem a ver com tá alegre. Né? Tá alegre, tá sorrindo. Não é dessa felicidade que eu estou falando. Eu estou falando de uma boa aventura. Sabe aquela aventura que você quer contar para os outros? Porque foi bom? Tem percalços, tem parte ruim, mas você quer contar. Como um acampar dentro o que aconteceu aqui? Tenho certeza que os vão querer contar para alguns amigos dele. Porque foi uma boa aventura. Então, sabe o que é você olhar para a sua vida e perceber que ela foi uma boa aventura? Que valeu a pena? Que teve momentos ruins e bons, mas foi uma boa aventura, como um acampar dentro, como um acampamento. É dessa boa aventura que eu quero falar. A felicidade, então, é esse estado de espírito de que eu estou vivendo uma boa vida, uma vida abundante. Que não é um fragmento de uma coisa que acontece que deixa de ser feliz. Não é um momento ruim que eu esteja passando que tira isso de mim. É eu olhar para a minha vida como um todo e perceber, valeu a pena, viveria novamente. Porque foi uma boa aventura. Eu sou bem-aventurado. Então é nesse sentido que eu estou falando aqui. E aí, desconfigurou um pouco, porque o meu é o Office e aqui é outro sistema, né? Então aí as letras ficaram pequenas, ali ficou bem pequeno, mas a gente dá para ver, né? Então, e aí eu comecei o trabalho aqui com vocês na semana retrasada de costurar essa ideia. Quem são os pobres de espírito? Porque é a primeira bem-aventurança. Porque deles é o reino dos céus. E eu queria que vocês pensassem num mendigo, em alguém muito, muito pobre. Pobre materialmente eu estou falando, para a gente entender uma coisa aqui. Quando você vai dar algo ao mendigo, ele fica pensando em como lhe retribuir? Não. Ele sabe que não tem nada para lhe oferecer. Ele simplesmente recebe. Agradecido, agraciado. Simplesmente recebe. Ele não tem nada, nem de bom nem de ruim, para lhe dar em troca. Ele não tem como comprar o que você vai dar para ele. E é esse sentimento que faz parte do cidadão do reino. Nós não somos nada. Somos cegos, somos pó, somos nada. E não temos nada como comprar a graça de Deus. Não tem mérito nenhum na gente. É bondade divina. E só é do reino quem entende isso. Você não pode comprar o reino. Você é reino de Deus porque Deus quis. É uma escolha dele. Não tem nada a ver com você. É uma decisão dele. Você recebe. Você não compra isso. O reino de Deus não é comprável. Não é trocável. Não tem a ver com meritocracia. Todo o mérito é de Jesus Cristo. Ele pagou o preço, ele lhe comprou, e o reino dos céus é dado de presente para você. Você é pobre. Você não tem nada para dar para Deus. E esse é o primeiro sentimento que a gente precisa ter. Eu preciso entender que eu sou um pobre de espírito, que não tem mérito em mim, que eu não compro galardão, ou eu mereço prêmios no céu, apartamentos com ar-condicionado no céu. Não existe isso. Deus ama tudo por igual. Não importa que você fez mais ou fez menos. Você é pobre de espírito. E sabe qual é o sentimento mais interessante? O pobre entende que eu não tenho nada para dar, então eu recebo. Eu recebo graciosamente esse presente que foi me dado. O reino dos céus é um presente. E a partir do momento que você recebe,
você é partícipe do reino. E é isso. E desse sentimento depende todo o resto. Você sempre tem que voltar para essa ideia. Eu não tenho mérito nessa história. O mérito não é meu. E aí a gente precisa partir daí para continuar a conversa. Essa é a ideia. O reino dos céus é dos pobres de espírito. E se fosse diferente, Jesus dizia, dos ricos de espírito. Não. É dos pobres de espírito. Daqueles que sabem que são espiritualmente pobres. A dependência é totalmente de Deus. E tudo vai depender disso aí. Eu não vou ter como fazer aquela discussão que a gente fez, porque já foi feita, tá certo? E aí depois, acho que está no YouTube também, né? Quem depois quiser ver como, né? Como foi feita essa discussão. Aí a segunda bem-aventurança é os que choram porque serão consolados. Isso leva a gente a pensar, como é que feliz é o que chora? Porque a gente chora porque está triste, geralmente, né? Então, como é que eu sou feliz chorando? Mas a gente tem que entender de que choro Jesus está falando. E o autor que eu li, Carlos Queiroz, né, que eu vou falar mais dele, ele me ajudou a pensar em tipos de choro. O que choro é esse? E que a gente é feliz com aquele choro. Eu até coloquei no outro slide 3 tipos de choro. O choro da misericórdia, o choro da compaixão, de sofrer com aquele que sofre, de buscar o alívio do outro, e você sente a dor do outro. Esse é o choro do feliz. Você é feliz quando você chora de piedade, de misericórdia, por aqueles que sofrem ao seu lado. Sabe aquele chorar com os que choram? Esse é um choro do feliz, do discípulo. O outro choro é o choro do arrependimento e da confissão. E eu preciso explicar por que esse choro é feliz. Porque aparentemente você pode pensar, esse choro não é feliz. Eu estou confessando um pecado, eu estou me constrangendo diante de Deus, por que eu sou feliz com esse choro? Porque o perdão de Deus é certo. Deus lhe abraça. Não importa o que você fez. Deus lhe toma pelos braços. O choro é feliz de quem confessa, porque ele sabe que está sendo perdoado naquele momento que está confessando. Confessa o teu pecado e será perdoado. Isso é promessa divina. Por isso que esse é um choro feliz. É o choro daquela criança que pede desculpa e sabe que foi perdoada. E o filho de Tiana estava pedindo desculpa ali, a amiguinha que brigou, né? Esse choro da criança aí pedindo desculpa. E o último tipo de choro, esse talvez seja um pouco mais complicado de explicar, mas é o choro de constatar Deus, de perceber que Deus está ali, agindo, que Deus está fazendo aquilo naquele momento. Ter uma experiência miraculosa com Deus. O choro, esse é o choro também do feliz. Quando você percebe que só Deus poderia fazer aquilo que aconteceu e você constata que você teve um encontro com Deus naquele momento. Esse é o choro feliz também. E por que quem chora é consolado? Quem chora é consolado porque, primeiro que só quem é consolado quem chora, né? Para eu ser consolado eu tenho que chorar. Para eu ser consolado. E a grande questão do consolo é porque o Espírito Santo, ele mora em nós e ele é o nosso consolador. Então quem chora é consolado porque quem chora está com Deus e Deus nos consola. Amém? Quem são os mansos? Eu acho que esse foi um dos que eu mais gostei, porque eu não me considero muito manso. Eu preciso ampliar minha mansidão. Mas, sabe qual é a característica do manso? Ele não está em disputa com ninguém. Ele não vê a vida como um ringue, como uma batalha. Tem lugar para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Eu não tenho que lutar com ninguém, contra ninguém. Ser manso não é falar doce, não tem a ver com isso. Tem gente que acha que manso é porque fala doce. Não. Ser manso é porque você não está disputando com ninguém. Tem espaço para todo mundo no reino, na terra. O mundo dá para todos, o reino dá para todos. Você não precisa batalhar com ninguém. Então mansidão tem a ver com a lógica de que você não está aqui para derrotar ninguém. Você não está em briga com ninguém. E por que os mansos herdarão a terra? Eu tenho parentes e tenho pessoas que não são mansas. Pelo contrário, são muito valentes. Sabe qual é a característica que eu mais vejo nelas? Elas não têm paz. Elas vivem aterrorizadas. É câmera, não pode sentar de costa para
para a porta, porque alguém pode entrar, porque alguém pode chegar. O valente, ele não herda a terra. Ele herda destroços da guerra que ele mesmo promoveu. O manso pode viver em paz na terra. O manso pode compartilhar do churrasco e ele não está preocupado que ninguém vai entrar lá, porque ele não tem rivais. O manso, ele vive a terra. E eu não estou falando do céu, não. Estou falando da terra que agora, que já chegou. O manso herda essa terra aqui. Essa terra de hoje. Ele vive em paz. Não está disputando nada com ninguém. E aí eu terminei com essa bem-aventurança aí. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Eu ficava muito preocupado com essa bem-aventurança. Eu ficava pensando, e quando é que eu vou ser farto? Quando é que eu vou ser farto? Mas eu entendi uma coisa, que a justiça que eu estava pensando era totalmente diferente da justiça que estava sendo pregada ali. A nossa justiça humana é uma justiça meritocrática. Merece mais quem fez mais. E quem fez errado merece o castigo, a punição. Essa é a justiça humana. Eu vou contar 2 historinhas de Jesus, para vocês entenderem um pouco da justiça divina. Jesus conta uma história que tem um dono de uma vinha, uma safra, de uma plantação de feijão. Tinha um dono lá, e ele botou pessoas para trabalhar. E foi colocando pessoas, e teve umas que trabalharam o dia todo, teve outras que trabalharam 4 horas, e teve um que trabalhou só 1 hora, que chegou depois. Aí no final, sabe como foi que Jesus pagou? Que o dono da plantação pagou? Igual para todo mundo. Igual para todo mundo. O que é que eu diria? Que injustiça. O que trabalhou mais deveria ganhar mais. Porque essa é a minha cabeça de meritocracia. A justiça de Deus, ela é de redenção. A justiça de Deus é redentiva. Ela redime você. Outra história de Jesus muito interessante é de um convite para um jantar. Ele faz um convite para um jantar e o pessoal não aceita. Os ricos, os poderosos, os donos não aceitam, não querem ir. E aí o dono do jantar faz o seguinte: ó, chama quem estiver pela rua. Chama os maltrapilhos, os mendigos, chama os mazelados. Chama aqueles que não têm virtude nenhuma. Chama. E sabe o que acontece na história? Todos eles sentam na mesa com o rei para comer, independente de quem são. Essa é a justiça de Deus. A justiça de Deus nos redime de qualquer mazela. Não é a minha justiça que quer mérito. Diante disso, a gente tem que entender que a justiça de Deus é uma justiça que muda a vida das pessoas, transforma. Isso leva a gente a pensar que a nossa justiça tem que transcender em muito a dos fariseus. Em muito a dos fariseus. Nós precisamos redimir pessoas, levar pessoas para a mesa, para o jantar, para a grande refeição, independente de quem elas são, porque essa é a justiça de Deus, a justiça que redime a todos. Até porque quem foi convidado nem aceitou o convite. E isso leva a gente a pensar nas nossas relações. E aí eu até falei um pouco sobre a desigualdade que nós vivemos no nosso Brasil. E 10% dos mais ricos do Brasil ganham em renda 59% da renda nacional. Quando a gente fala de patrimônio, essa parte aqui de baixo é porque aqui não tem luz não, né? Tem uns que tem? Quando a gente fala de patrimônio, tem, ó. A metade mais pobre do Brasil, ou seja, 50% dos brasileiros, possui apenas 1% das riquezas do país. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso tem que nos incomodar. Se isso não me incomoda, está errado. Se eu sou indiferente a uma injustiça dessa, está errado. Isso tem que me incomodar. Agora a pergunta que faz é: tá, Berg, mas quando é que tu vai ser farto? Porque a injustiça continua. Quando é que a gente vai ser farto? E aí eu tenho uma frasezinha aqui que eu queria trazer. Sabe como é que a gente é farto? É porque a gente continua alimentado pela fome e pela sede de justiça de Deus. Essa é a nossa fartura, é continuar alimentado por essa fome e por essa sede de justiça. A gente está farto de ter sede e fome de justiça. Que a gente nunca esqueça isso, de ter fome e sede de justiça. E essa sede contínua é a nossa fartura.
Essa fome contínua é a nossa fartura. É a gente ser levado para o jantar com o grande rei. Assim acabou a nossa conversa alguns dias atrás, né? Esse aqui é o livro que me ajudou bastante nessa conversa. É um livro chamado Céu Bastante, de um autor chamado Carlos Queiroz, que se eu não me engano, ele é um cearense, né? Vale muito a pena pensar também nesses teólogos aqui que estão sentindo o cheiro aqui nosso, entendendo como a teologia se materializa na nossa história aqui, né? Mas aí eu quero continuar então. Quero voltar então lá para o primeiro termo. Só para voltar aqui um pouquinho, para a gente ver uma coisa aqui, ó. Cadê? Aqui. Eu falei até aqui, ó. Tem fome e sede de justiça, ok? Então agora eu vou continuar. Os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores. E por que essas coisas acontecem aqui? Então vamos lá. Queria então que você agora acompanhasse essa nossa conversa aqui. Quem são os misericordiosos? E não é assim. Eu sou manso, Berg, e tu é o pobre de espírito, e Roger é o pacificador. Não. Não é isso. Essas virtudes são elementos que são unificados na nossa vida, porque diz da ação de Deus na tua vida, no estabelecimento do reino de Deus aqui na terra. Então não tem como você ter uma coisa e outra não, porque elas são complementares. Então o misericordioso aqui que eu estou falando é a mesma pessoa que tem sede de justiça, e é o mesmo pobre de espírito. Ok? É a mesma pessoa. E o que é misericórdia? Eu li essa frase e ela me fez muito sentido. Misericórdia é um senso de parceria com Deus no alívio do sofrimento do outro. Vou repetir. Misericórdia é um senso de parceria com Deus no alívio do sofrimento dos outros. Misericórdia é como você sentisse a obrigação de estar ao lado de Deus cuidando daquela pessoa que sofre. Isso é misericórdia. É você ser integrante de um plano de Deus de cuidar das pessoas, de fazer bem às pessoas, de ajudar as pessoas no sofrimento delas. Quem recebeu a graça de Deus, dá a graça. Quem é cheio da graça de Deus e de misericórdia de Deus, dá a graça. É gracioso. Se eu não estou sendo gracioso, tem algo aí que está fora do padrão. Talvez eu não esteja cheio da graça de Deus. Não entendi a graça de Deus. Porque quando você recebe a graça, você é gracioso com os outros. Você é misericordioso. Você sofre a dor do outro. E aí eu queria falar uma coisa importante aqui, que é a relação entre a misericórdia e a justiça. Depois que eu já expliquei o que é justiça, né? E fique bem claro de que justiça eu estou falando, tá? Não é da justiça da meritocracia, não, tá? Justiça sem misericórdia é algo muito perigoso. Sabe aquele povo santarrão que bota um peso gigantesco nas costas dos outros? É uma visão de justiça sem misericórdia. O sarrafo está num lugar que nem eles cumprem, é tudo falsidade. É aquela pessoa que inventou um sarrafo que ele nem chega lá. É justiça sem misericórdia, sem amor, sem compaixão. Mas deixa eu dizer uma coisa importante aqui. Misericórdia também não é condescendência. Misericórdia também não é um estado de indiferença ao mal que está na terra e nas nossas vidas. A misericórdia, ela busca a justiça. A misericórdia busca erradicar o mal. Então, misericórdia não é indiferença ou condescendência. Deixa assim e ficar ali dando esmola eternamente, sabe? Não é misericórdia. Misericórdia não é esse estado de condescendência com a situação. Misericórdia tem que ter a justiça dentro dela. Então a misericórdia, ela quer que aquilo não exista mais.
A misericórdia quer a transformação do mal. A misericórdia quer cortar o mal pela raiz. Então, justiça sem misericórdia é peso nas costas das pessoas, e misericórdia sem justiça é ineficiente. É uma caridade vã, uma bondade vã, para chamar a atenção ou sair num selfie. Não serve, não transforma, não causa mudança. Misericórdia, ela tem que vir carregada de justiça. Ok? É engraçado quando Jesus fala assim: vá e não peques mais. Misericórdia com justiça. Vá e tire esse mal de ti que te faz mal. E se a pessoa não estiver conseguindo tirar esse mal dela que faz mal, eu preciso ajudar a tirar esse mal. Eu preciso chegar na raiz da questão. Ou seja, não é só impedir que o outro apedreje, é lutar contra o apedrejamento. Sabe aquela coisa assim que a gente está dizendo muito isso? Não adianta não ser racista. Tem que ser antirracista. Então assim, a misericórdia, ela luta contra aquele mal que mantém a pessoa naquela condição de miserável. É dessa misericórdia que eu acredito que Jesus está falando. Uma misericórdia transformadora que se instrumentaliza para erradicar o mal pela raiz. É dessa misericórdia que eu acredito que Jesus está falando. Ok? E os misericordiosos, acontecerá o que com eles? Alcançarão misericórdia. Só cuidado. É só cuidado. Porque a gente pode pensar assim: eu estou sendo misericordioso porque eu vou receber, né, a misericórdia. Mas não é uma moeda de troca que está em jogo aqui. O que está em jogo aqui é que seu Deus é o grande misericordioso e as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É isso que está em jogo aqui. Não é porque você comprou a misericórdia. Você alcançará a misericórdia porque Deus é misericordioso. Isso diz dele, não de você. Isso não diz de você, isso diz de Deus. Deus é misericordioso e vai lançar misericórdia sobre a tua vida, diante das suas mazelas. Aqui a gente tem uma coisa que tem muito a ver com, eu não sei se tem a ver, mas assim, eu acho que tem a ver com o tema de vocês aqui, Maendra. Como era o tema de vocês, do acampar dentro? De guardar o coração, né? Eu fico pensando, guardar o coração de quê, né? Vamos pensar sobre isso, né? Vamos pensar sobre isso, guardar de quê? Vamos aproveitar o clima dos adolescentes e entrar nesse assunto também. Felizes os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Primeiro que a gente tem até medo de ver Deus, né? Aquela história do Velho Testamento, de quem vê Deus morre, né? A gente pode até ficar com essa coisa, com esse medo na cabeça, mas vamos entender. Felizes os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Primeiro, o que é ser limpo de coração? E aí eu acho que a gente tem que voltar para o pobre. Vamos voltar para o pobre de espírito. Lembra do pobre de espírito que eu falei aqui no primeiro? O que é que o pobre tem para dar? Nada. Mãos vazias. Nada tem para dar. Nem bem nem mal. O pobre não tem nada para oferecer. E o pobre, ele precisa se esvaziar. Se esvaziar. Então, limpar o coração aqui é esvaziar o seu coração. Vai tirando tudo dentro dele. Deixa ele vazio. Deixa ele transparente. Que nem essa água aqui, ó. E aí, a bondade de Deus, e a pureza de Deus, e a santidade de Deus pode passar por ele. A pureza não vem de você. A santidade não vem de você. Ela vem de Deus. O que está aqui em questão aqui é que você chega a Deus de maneira vazia, com o coração descarregado, limpo, e Deus lhe purifica, e Deus lhe santifica. Não tem a ver com a santidade que eu vou conquistar.
Aí eu vou conquistar a santidade. Vou 5 vezes para a escola bíblica dominical por mês. Até se tiver 4 meses eu invento mais um. Não é a santidade assim que você conquista. Não é com obras que você se santifica. A santidade vem de Deus e isso é projetado em obras na sua vida. Você está trocando a causa pela consequência. A causa é se encontrar com Deus e ser purificado. A consequência é a obra. A santidade é a consequência de um coração que foi esvaziado diante de Deus e não o contrário. A gente está querendo colocar que eu vou fazer coisas boas para ser santo. Você faz coisas boas porque você é santo. Entenda que a ordem está ao contrário das igrejas. A religiosidade leva a uma ordem contrária. Eu tenho que alcançar a santidade. Não, a santidade é lhe dada. E isso é frutificado em você. O seu coração é limpo e isso é frutos na sua vida. E pelos frutos conhece a árvore. Tá, Berg, então, como é? Se aproxime de Deus. Se chega a Deus com um coração sincero. E Ele guardará sua mente e seu coração. Chegue-se. Entre naquele quarto silencioso e se chegue a Deus. E Ele lhe purificará. E sua vida será uma vida de retidão e santidade diante dEle. A palavra santidade, ela também é perigosa porque ela leva a gente a entender errado. A palavra santidade vem da mesma ideia de separado. E pensa numa palavra perigosa no português. Porque a gente pode entender que tem a ver com não se misturar com ninguém. Né? De andar sob... Assim, de andar por cima dos outros, porque eu sou santo e olho os ímpios, pecadores, coitados, miseráveis, mazelados. Vou lá ajudá-los com a minha misericórdia. Separado significa disponível. Sabe quando você separa um dinheiro? Por que você separa um dinheiro? Para que ele fique disponível para ser usado no que é importante e necessário. Separado tem a ver com você poder ser acionado por Deus a hora que Deus precisar. Isso é ser separado. Você está à disposição de Deus. Isso é santidade. Você está disponível para Deus, para que Ele faça com você o que Ele quiser. Isso é santidade. É disponibilidade. Separado é estar disponível para aquilo. Não é separado dos outros como se eu fosse melhor. Você não é melhor do que ninguém. Você não é melhor do que ninguém. Deus não precisa de você. Não precisa de você. Deus não precisa de você. Você precisa de Deus. E você é disponível para a boa obra em santidade. E isso vem de Deus. Ele é a fonte da santidade. Sede santos porque eu sou santo. E isso é ser limpo de coração. É deixar que a santidade e a pureza de Deus transpasse sobre a sua vida e alcance os outros. Você é transpassado, você é translúcido, você como eu falei da água, você é um pano onde é projetada a santidade de Deus e ela se revela a todo mundo. Você é o canal, você não é o fim. Você é o canal da santidade, a santidade passa por você. E essa santidade, essa pureza vem de Deus e alcança os outros. Com amor, com cuidado, com misericórdia e com justiça. Então, se eu fosse falar conceitos importantes para a gente entender o que é que eu estou chamando de limpos de coração, eu usaria o termo sinceridade diante de Deus. Verdade diante de Deus. Integridade diante de Deus. Você ser completo, íntegro, para que Deus possa usar você com todos os recursos que Ele quiser. Então, santidade tem a ver com dedicado ao Senhor, separado para Ele, não é separado das pessoas, melhor do que os outros. Tem a ver com dedicação para Deus. Tá. E porque os limpos de coração verão a Deus? Porque os limpos de coração verão a Deus. Eu queria relembrar com vocês a analogia do sacerdócio. O sacerdote era a pessoa que tinha contato com Deus. Ele levava todas as necessidades do povo e fazia o processo de purificação do pecado do povo. O
sacerdote. O sacerdote precisava se santificar, ser puro e estar com Deus para que os pecados fossem perdoados. Com Jesus, nós fomos feitos sacerdotes. Não preciso que o pastor Roger pegue um cabrito para perdoar o meu pecado. Não preciso. Eu posso chegar a Deus. Eu posso entrar no Santo dos Santos, olhar para Deus face a face, me desnudar dos meus pecados diante dele, porque ele me perdoa, e eu serei purificado por ele. No mais íntimo do meu sentimento e do meu coração, eu posso ter um encontro sincero com Deus e mostrar para ele: sou pecador, sou impuro, sou indigno, me limpa, me purifica. E face a face com Deus eu posso fazer isso. Eu posso ver a Deus na pureza do meu coração, nesse encontro com ele, através da expiação dos meus pecados. Entregar o meu coração no altar do Senhor. Essa é o processo de santificação. Seja sincero com Deus, mostre a Ele os seus pecados, entre no quarto sozinho, não alardeie não. Deus sabe do seu coração, e Ele limpará o seu coração e guardará a sua mente, e você será puro diante dEle e santo. Amém? Amém? Vamos nos encontrar com Deus. Temos muito que pedir perdão a Deus. Muito que pedir perdão a Deus. Quantos erros cometemos esses últimos dias, então? Quantas bobagens falamos? Quantas guerras entramos? Vamos voltar para o quarto e conversar com Deus e purificar o nosso coração. Eu fui falando, nem sei mais aqui se eu estou seguindo aqui. Sim, né? Vou ler aquele finalzinho assim. O discípulo, ele é feliz em ver a Deus com sua alma desnudada diante dele, e toda a nudez e sinceridade do seu coração, face a face com Deus, é purificada e santificada. E eu creio nisso. Não sei se você crê nisso, mas eu acredito nisso. Se chegue a Deus. Estamos no penúltimo, tá? Calma, tá terminando. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus, não é isso? Felizes os pacificadores serão chamados filhos. Esse é um pouco mais difícil para a gente entender por que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Mas vamos tentar aqui. Eu estava falando sobre isso agora, né? Quantas guerras a gente entrou, né? Nossa, desnecessariamente, a maioria delas. Quantas guerras a gente entrou? Quantas lutas a gente entrou? A gente... parece que tudo é um motivo para a gente brigar, para estar um contra o outro. Parece que a gente procura mais motivo para brigar do que para estar em paz. Né? A gente procura mais motivos para dar errado do que para dar certo. A gente precisa cada vez mais de pessoas que lutem pela paz. O pacificador é uma pessoa que constrói paz. Berg, mas que paz? Que paz? De que paz eu estou falando? Porque não há dor como o mundo a dá, não tem esse versículo? Né? Deixo-vos a minha paz vos dou, e não há dor como o mundo a dá. Então, tem tipos diferentes de paz. A gente costuma pensar em paz apenas como ausência de guerra. Se não tem guerra, tem paz. Nem sempre, viu? Às vezes não tem guerra e as pessoas não estão em paz. Tem relacionamentos que não tem guerra e as pessoas não estão em paz. Não tem brigas e as pessoas não estão em paz. Paz não é só ausência de guerra, não. Está muito enganado em achar que paz é apenas ausência de guerra. Inclusive, é possível ter paz na guerra. É possível ter paz na guerra. A paz é um estado de espírito. Sabe o que é estar em paz? Eu estou em paz. E quem está em paz não faz guerra.
paz é um estado de quem está bem. É como o manso, não está no ringue. Mas está tanta coisa ruim acontecendo, mas eu estou em paz. Eu sei em quem tenho crido. E sei que Ele é misericordioso demais. E as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Eu estou em paz. Paz é um estado de espírito. E aí eu já vou automaticamente ligar porque o pacificador será chamado de filho de Deus. Não sei se algum filho seu já se perdeu. O meu já, Lucas, 2 vezes. Na praia, Porto de Galinha. Cadê o menino? Que desespero, viu? E outra vez no Bom Preço, lá em Olinda, o menino sumiu. Estava naqueles carrinhos de compra que tem um carro embaixo. Tem? Com 1 ano e meio, 2 anos, sei lá. Eu fui pegar alguma coisa aqui com Lília. Quando eu voltei, o carro leve. Quando eu olhei para baixo, o menino não estava. Meu Deus. Mas sabe quando é achado? E que ele se abraça a você. E sabe que agora ele encontrou o lugar dele e ele está em paz. Ele pode até estar chorando, nervoso, por tudo que poderia acontecer. Mas ele está seguro agora, está em paz. Está nos braços do Pai. E aí eu queria falar porque os pacificadores serão chamados de filhos de Deus. Porque quem está em paz é o filho pródigo que voltou para casa e sabe que agora ele encontrou o lugar dele, ele está em paz. Ele é o filho que voltou para os braços do Pai. Não há nada melhor do que ser achado. Estava perdido e ser achado. Sabe? E quando Deus nos acha, a gente fica em paz. Ontem eu comecei a assistir aquela série que vocês tanto falavam no grupo da igreja. Foi para a Netflix e eu comecei a assistir. The Chosen, né? É isso? Não sei como se pronuncia. The Chosen. Aí, fui assistir lá. Aí só assisti o primeiro episódio só. Até agora. Você com bebê pequeno, você não assiste nada. Mas o primeiro episódio é de Maria Madalena. E ela não está em paz. Ela não está em paz. E quando ela encontra Jesus, ela fica em paz. Ela fica em paz. É dessa paz que eu estou falando. Mas por que ele está chorando? Está chorando porque ele foi achado. Sabe aquele choro da constatação de Deus, de que Deus está ali e que Deus operou um grande milagre em lhe achar e lhe resgatar? Esse é o choro que alegra a Deus. E esse é o choro do filho que foi achado e que está em paz. Porque ele está nos braços do Pai. E ele será chamado de filho de Deus. E ele não vai se perder mais. Berg, mas o texto fala de pacificador e não de pacificado. Você está falando do cara que está pacificado. Mas até agora você não falou do pacificador, verdade. Eu estava enrolando vocês, puxando para o pacificado. E não falei do pacificador, porque felizes são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mas não há como ser um pacificador se você não tiver pacificado. Por isso que eu precisava falar do pacificado primeiro. Como é que você vai construir paz se você não está em paz? Só constrói paz quem está em paz. Não há como ser diferente. Mas vamos falar do pacificador. E aí eu queria falar de Jesus. Jesus, ele não quis as armas. Ele não quis espada. Pelo contrário, ele colou a orelha do cara que foi decepada. Jesus estava em paz. Jesus não quis uma legião de anjos para destruir Satanás no deserto. Não quis. Ele estava em paz. Quem tem paz não quer guerra. Quem está em paz não quer guerra. Jesus estava em paz. E Jesus estava em paz na hora do sacrifício. Sofreu, chorou, chorou. Mas ele disse o quê? Faça-se a tua vontade. Estava em paz. E o que foi que aconteceu com a paz de Cristo? A paz de Cristo, que levou ele ao madeiro, nos reconciliou com Deus, trouxe paz para nós. E é aí que eu queria chegar. Como é que o pacificado se torna um pacificador? O pacificado reconcilia pessoas com Deus. Ele quer que outras pessoas sintam a paz que ele está sentindo. Por isso que ele é um construtor da paz.
O pacificado, ele quer pacificar o mundo, ele não quer guerra. Ele é um construtor da paz. E ele vê a Deus porque ele foi achado por Deus quando ele estava em guerra. E essa paz que está nele transborda para pacificar o mundo, para que todos sejam chamados de filho de Deus, reconciliados com Deus. É uma paz que aceita o sacrifício e que reconcilia pessoas a Deus. Pronto. Chegamos no... Desculpa aí, gente, eu me empolguei, eu acho, não foi? Não, mas não está tão tarde, não. Tá tranquilo, 7h20 ainda. Chegamos no último aqui, ó. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. Não é bem-aventurados que são perseguidos. Não é. É bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. Porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. A gente... Eu escutei uma frase, eu até coloquei a frase ali. E eu preciso repetir ela aqui, porque essa frase ficou martelando na minha cabeça muito. Diante de todo o cenário que a gente viu nesses momentos de eleição, alguém falou assim: eu prefiro ser de uma igreja perseguida do que a ser de uma igreja que persegue. Vou repetir. Eu prefiro ser de uma igreja perseguida a ser de uma igreja que persegue. A igreja de Cristo perseguida foi aquela que mais se aproximou de Deus e entendeu que era pobre de espírito. E que mesmo na perseguição foi mansa. Não quis guerra. E eu prefiro ser de uma igreja perseguida do que de uma igreja que persegue. Mas perseguido como assim, Berg? Perseguido em que sentido? O mundo é muito injusto. Vivemos num mundo opressor. E lutar contra a injustiça vai lhe trazer perseguições. Vivemos num mundo de ódio. E ser alguém que perdoa, você vai ser visto como besta ou idiota, você vai ser perseguido. Que mulher besta, que homem besta, como é que aceita aquilo? Porque você está lutando pela paz. Quem tem as características do reino é perseguido porque para o mundo é loucura ser manso. Para o mundo é loucura ser pacificador. Então, quando a gente tenta estabelecer o reino de Deus, a perseguição acontece. E a perseguição que eu estou falando é a dificuldade de estabelecer esse reino, é o sofrimento que vem nessa tentativa, mas é um sofrimento do feliz. O autor do livro, ele até fala que quando você é perseguido, você se aproxima dos seus irmãos históricos. Quem são nossos irmãos históricos? Os apóstolos, os profetas. Então você se aproxima dessas pessoas quando você é perseguido por causa do reino de Deus. Estou falando da perseguição que vem por causa do reino de Deus. E é daí que vem a felicidade. Você se identifica com aqueles que andaram lado a lado com Cristo e você entende: estou andando do lado certo pelo reino de Deus. Então posso continuar sendo perseguido. Não tem problema, eu sou feliz em ser perseguido assim. Porque eu estou do lado certo, lutando pelo reino de Deus. Não, eu até digo o seguinte: se a gente vai lutar contra um mundo de trevas, um mundo de injustiça social, um mundo de desamor, um mundo de ódio, vamos ter consequências disso, sofrimento daí. Mas esse sofrimento não vai nos parar, porque somos felizes em ser discípulos de Deus e querem mudar o mundo com a justiça do reino. Eu até coloquei aqui, resgatei agora todas as bem-aventuranças e pensei: por que o pobre de espírito ele é perseguido? Porque aquele é a pessoa que sabe que é cego, nu e pó, né? Tem um versículo que fala assim, como é? Eu sou cego, pó, nu.
Pobre, cego e nu. Obrigado, Edson. Pobre, cego e nu. Por que isso é motivo de perseguição? Quando eu sei que eu sou pobre, cego e nu. Porque eu denuncio a falsidade dos legalistas e dos santarrões. Quando eu digo eu sou um pecador, salvo pela graça de Deus, nenhum bem há em mim, toda a pureza que é em mim vem dele. Aí o santarrão acha isso ruim. O fariseu acha isso ruim. E me persegue como perseguiu Cristo. O fariseu não gosta de pobres de espírito. Porque são legalistas. Zelosos. Para mim isso não é zelo. Para mim isso é egoísmo. É colocar um peso nas costas das pessoas que nem ele leva. Nem ele leva. Então, o pobre de espírito é perseguido porque ele denuncia a falsidade desse povo que se pinta de santo. Desse povo legalista. A pessoa que chora, ele é perseguido porque ele revela a indiferença dos insensíveis. Daquelas pessoas que não são, que têm compaixão pelos outros. Quando você é alguém que chora, que sente a dor, você denuncia, você revela aqueles que são indiferentes. E isso é motivo de perseguição. O manso é perseguido porque ele desmascara a fragilidade dos valentões. O valentão é alguém com medo. É um grande medroso que vive e não herda a terra, só herda destroços. E o manso, ele revela a fragilidade dos valentes. E os valentes veem a mansidão nele e percebem como são frágeis e como são fingidos na sua valentia. A sede de justiça apavora os ricos, abastados e gananciosos. Aquelas pessoas que querem ter tudo para elas. Aquelas pessoas que têm coragem de dizer que são bilionários ou milionários. É um grau de injustiça terrível. E quem tem fome e sede de justiça denuncia isso. Então ele é perseguido por quem quer ter tudo para si. A misericórdia assusta os egoístas, a sua pureza constrange os ímpios e pecadores, a sua paz promove o resgate do valente que quer ir para a guerra. E por todas as características, o reino de Deus sofre dificuldades de se impor na terra. Mas eu queria te convidar então a voltar para a felicidade, para as bem-aventuranças. Eu até coloquei essa frase aqui. Eu prefiro ser de uma igreja perseguida a ser de uma igreja que persegue. Eu fiquei muito mobilizado com tudo que aconteceu. Errei muitas vezes, fui para a guerra muitas vezes, quando deveria ter errado, em relação ao momento que a gente viveu político. E a gente errou demais. A igreja de Cristo errou demais. Foi vergonhoso como a igreja de Cristo errou. E agora eu não estou falando para a igreja coinonia, não. Eu estou falando para a igreja universal. Universal não é a igreja universal do bispo, não. Todos nós fazemos parte de uma única igreja. Todo o povo de Deus na terra faz parte de uma única igreja. Nesse sentido, somos católicos, no sentido da palavra católico. Somos uma grande igreja universal. Somos a igreja redimida. E vamos nos encontrar no céu. E a gente errou demais. A gente errou muito. A gente destilou ódio nas redes sociais absurdamente, chamando o outro de burro, de idiota, de não sei o que, mas lá erramos muito. A gente levantou mentiras e proliferou mentiras. Isso é um escárnio isso ao reino de Deus. Mentiras foram contadas e nós espalhamos elas. Nós fizemos do altar do Senhor palanque. Isso é inadmissível. Só Deus é digno de adoração e de louvor, e mais ninguém. É hora da gente voltar para o quarto, fechar a porta, pedir perdão a Deus,
pelo constrangimento que a igreja dele causou na terra. Se reconciliar com Deus, se purificar de todo ódio, todo rancor, toda sujeira, buscar a mansidão, buscar a paz, voltar a ser chamado de filho de Deus. Está na hora da igreja voltar a ser feliz, voltar a ser pobre de espírito, voltar a chorar, voltar a destilar misericórdia, voltar a construir um mundo de paz, construir um mundo de justiça e de igualdade, lutar para estabelecer o reino de Deus na terra. Porque mais do que estabelecer o reino, nós somos o reino. Nós fomos feito reino. Nós somos o reino de Deus. E a gente estava indo por um caminho muito errado, muito errado. Vamos pedir perdão a Deus, se purificar, jogar fora nossas armas, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de amor, Deus de compaixão e de misericórdia. E nós não vamos apenas estabelecer o reino, porque nós vamos estabelecer o senhorio de Cristo na terra, porque nós somos o reino de Deus. Nós somos o reino de Deus. Amém? Sejamos reino de Deus. Amém? Vamos cantar uma canção. Que Deus nos ajude e nos leve a ser reino. Vamos cantar essa canção como nossa oração. Amém? Sonda-me, Senhor, e me conhece. Vamos juntos. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor.
usa-me, sonda-me. Sonda-me, sonda-me. Sejamos reino de Deus, amém? Amém. Vamos em paz para os nossos lares. Tem cantina, tem bazar, vamos em paz.